gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Been wishing for you in my life. Olá, boa tarde. De novo aqui com vocês. Mais uma vez, super emocionada e contente. E trazendo aqui para vocês um pouco mais, né, das minhas experiências e das coisas que eu ando descobrindo por aí, né, como, entre aspas, usuária, digamos assim, das ferramentas, né, da Access Consciousness, e também vou trazer para vocês hoje um pouquinho de outras coisas aí que eu estou descobrindo, que eu já conheço e que eu acho que pode ser interessante, tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu quero falar um pouco mais sobre barras de Access. A gente ouve, né? Tá ficando cada vez mais conhecido, né? E então a gente vai aproveitar aqui, né, para explicar mais um pouquinho, porque só a palavra, né, não diz muita coisa. Então, assim, barras de Access poderia se chamar fios de Access, linhas de Access. Por quê? Porque se chamam barras porque quando a gente toca pontos, né, com os dedos paralelamente na cabeça de uma pessoa, a gente, ao tocar estes pontos, entre aspas, específicos, liga, é como se a gente ligasse um fio e ali, naquele fio entre os dedos, fica passeando, entre aspas também, uma corrente eletromagnética, como uma onda. E estas ondas, enquanto estão ali passeando por dentro da nossa cabeça, elas vão fazendo como se fosse uma descarga ou desintegrando a carga eletromagnética de tudo que a gente comprou como ponto de vista, como crença. Então, hoje eu vou contar para vocês uma das minhas histórias, né, com essa ferramenta que eu descobri, né, em 2016. E desde então, né, quem me conhece há mais tempo, com certeza sabe, né, de quanta coisa já se transformou e é só o começo. Então, eu vou falar uma história que é muito pessoal, tá? Eu, desde que eu me lembro, né, reconhecendo o meu corpo como uma forma de as pessoas me reconhecerem, digamos assim, sempre me escondi, né? Eu sempre me escondia. Então, quando eu não ficava num canto um pouquinho aleatória, ou quando eu não colocava uma roupa que escondesse o meu corpo, né, eu dava um jeito de sair de cena, né? Isso totalmente inconsciente, né? E eu considerava que era o meu jeito, né? O meu jeito de ser. Então, assim, sempre fui a personalidade expansiva, mas quando eu estava atenta aos olhares, eu me escondia. Então, assim, fotos, eu tenho poucas, né? Dos meus, sei lá, 35 anos para trás, olha só. Poucas fotos, e se alguém fez alguma foto, foi sem eu perceber, né? Ah, vamos pousar para uma foto. Eu dava um jeito de dar uma sumidinha discreta. Ou eu falava, deixa que eu tiro a foto. Então, assim, não era nenhum problema isso para mim, né? Era o meu jeito. Nenhum problema. É engraçado até. Era o jeito da Adriana. Também tinham outros episódios em que eu saía de cena, mas não percebia. Por exemplo, vai ter um churrasco, vai ter um evento num sítio que tem piscina.
Então, primeiro eu já não queria ir. Mas quando eu ia, também dava um jeito, por exemplo, de não chegar perto da piscina. Então eu ficava de longe e ou lendo, ou numa rede, ou curtindo uma sombra. E por incrível que pareça, se eu ficasse no sol, por exemplo, o meu corpo realmente manifestava uma série de mal-estares, sei lá. Então, caía a minha pressão, eu ficava suando e, enfim, com falta de ar, a cabeça explodindo de dor. Então, eu já, para evitar todos esses sintomas, evitava o sol. Praia, mesma coisa, né? Se alguém me convidasse para praia, eu era aquela que ficava também ou numa rede, ou numa sombra, ou na casa da praia, lendo, ou esperando as pessoas voltarem da diversão. Então, eu era uma pessoa incrível e deliciosa de se convidar para ir para a praia, porque eu ficava na casa, por exemplo, né? Se fosse numa casa em grupo, eu era aquela que ficava na casa cuidando da casa, preparando o almoço, cuidando da refeiçãozinha da galera. Então, eu era sempre convidada, mas pouco para me divertir. Nesse sentido de realmente entrar na praia, de curtir a praia. Então, é interessante, né? Eu me lembro, assim, que para alguém me pôr no mar era um sacrifício. Ou eu muito cedo, ou eu à noite. E, claro, a justificativa é, o sol, né? Eu tenho alergia do sol, a minha cabeça vai explodir, a minha pressão vai cair. Não vai dar certo. E assim foram, sei lá, né? Muitos anos. Isso não era nenhum problema, né? Eu nunca pensaria em procurar ajuda terapêutica ou qualquer tipo de ajuda para resolver essa questão, porque isso não era um problema, era só uma questão de personalidade. Eu não gosto. Não gosto de piscina, não gosto do mar, não gosto de água fria, né? Engraçado, né? Agora, engraçado. Então, tudo bem, passei a vida inteira não aproveitando estas oportunidades. Ok. Um tempo depois, né, de ser assim, de ter estado assim, permanecido assim, entre aspas, por anos, em um ano e meio, 2 anos atrás, nem me lembro, eu fui para casa dos meus pais em Minas e a minha sobrinha que se diverte com a minha cara. Primeiro, ela e a minha irmã me convidaram para participar de um jogo chamado Wii. Esse Wii, ele é um jogo muito legal, que você dança, por exemplo, seguindo os passos ali numa tela e tal. Bom, enfim, eu achei engraçado elas me convidando para se divertirem com os micos que seriam, né, que aconteceriam por conta de eu realmente não ter nenhum dom como dançarina. O fato de eu ter aceitado o desafio já foi uma coisa estranha, porque a Adriana nunca aceitaria. Mas olha só que lindo, eu aceitei, fui, dancei, amei o videogame, me diverti, e se eu não errei o passo, elas se ferraram. Porque foi muito divertido para mim, principalmente, né, a tal oportunidade. Então, já foi estranho esse fim de semana por conta de eu ter me permitido aí uma diversão sem nenhum julgamento. Bom, enfim, depois elas me convidaram para ir para um clube que tem lá na cidade, né, que por sinal é uma cidade que não tem tantas opções assim de lazer, enfim. E aí eu falei, olha, não trouxe roupa, nem sabia que aqui tem clube com piscina, etc e tal. A gente dá um jeito. E aí elas foram lá e deram um jeito, encontraram uma roupa de praia, né, uma roupa de um biquíni. E eu vesti e fui para esse clube. E foi muito interessante. Primeiro porque foi a primeira vez em uma vida que eu me senti
livre e brincando como uma criança, tanto é que a primeira piscina que eu fui foi a piscina infantil. E fiquei ali, sei lá, 1h30 com as crianças, me divertindo com as crianças, né? Claro que tinha o meu sobrinho também, que me deu uma força, né? Nesse caso, uma desculpa aí para eu ficar lá na piscina com esse pessoalzinho. E foi muito divertido. Depois eu fui para a piscina de adultos, me permiti mergulhar e depois ainda fiquei na esteira ao sol, virando na esteira, tomando sol. De biquíni, sem canga, sem toalha embrulhada, totalmente leve. Bom, aí chegou o fim da tarde e tal, a gente passou a tarde toda lá se divertindo. E então, né, voltei para casa dos meus pais, fui ali, né, tomar um banho, né, trocar de roupa e tal. Quando eu olhei no espelho, no banheiro, eu vi aquela pele, né, mais bronzeada e vi a marquinha do biquíni no meu corpo. Eu achei muito estranho, né? Mas não criei nenhum julgamento. Mas eu vou confessar que eu achei muito estranho. Eu olhei a pessoa no espelho e eu falei, gente, quem é essa pessoa no espelho? Né? Porque eu tinha uma crença, né? Um julgamento, toda uma série de avaliações e percepções, entre aspas, a meu respeito, e de repente aquela criatura ali no espelho não era a mesma, entre aspas. Enfim, não fiquei no julgamento e tal, mas eu fiquei muito intrigada. E então, ao invés de tentar descobrir racionalmente o que é que tinha acontecido, eu usei a ferramenta do Access Consciousness, que se chama Ficar na Pergunta. Então, ficar na pergunta é simplesmente você tirar o teu cognitivo, tirar o teu racional de cena, teu ego com toda a carga de julgamentos e etc e tal, e ficar percebendo e abrir um campo para que uma outra percepção, uma consciência diferente a respeito daquela situação ou daquilo que aconteceu, de um fato, de uma percepção, enfim, surja. Então, nesse espaço de abertura, eu ganhei uma consciência a respeito do que aconteceu. Então, de tanto aplicar, receber barras e etc e tal, em algum lugar, toda aquela carga de julgamentos e toda, enfim, não interessa nem qual foi o motivo, em algum lugar tinha um bloqueio, né, que me impediu, né, de, por exemplo, olhar para o meu corpo sem julgamentos, obviamente. Isso pode ter vindo de tantos lugares. Pode ter vindo de uma opinião que alguém um dia falou, né? Ah, você é feia, por exemplo. Ou mesmo das revistas aí, né? Eu cresci lendo revistinha das editoras aí, etc e tal, voltadas para adolescente, que tem tanta programação disponível, né, para tanto ponto de vista sobre o que é o corpo perfeito, né, o que são as medidas perfeitas, e obviamente que eu não me encaixei dentro desse estereótipo da perfeição, e ali então houve uma autorrejeição absurda. Então, assim, na verdade eu estou contando essa história, né, para falar de como o Access Consciousness e principalmente de como as barras de Access trabalham. Elas trabalham de uma forma sutil e de uma forma muito interessante. Então, como eu disse no começo da história, eu não tinha qualquer queixa a respeito, né, do meu corpo. Ou algum auto-julgamento que eu soubesse, né? Até então, toda essa exclusão e toda essa forma de estar, entre aspas, tímida, ou mesmo aparecendo toda
fechada, né, com roupas enormes e me escondendo, tudo isso nunca foi um problema para mim, que eu soubesse. Então, eu quero dizer com isso que já que não era um problema, eu nunca levaria isso em uma pauta para um tratamento, ou para uma liberação, ou para uma transformação, né? E as barras, elas trabalham muito mais naquilo que a gente nem sabe que está nos limitando. Limitando no sentido de quantas oportunidades eu perdi, quantos passeios, quantos convites eu recusei, quantos momentos ao sol, ao mar, num campo, numa piscina, quantas pessoas eu deixei, né, de trocar por conta dessa limitação que eu nem sabia que existia. Então, barras trabalham muito assim, né? Ela não libera exatamente aquilo que você deseja ou que você falou, eu quero limpar essa questão. Ela vai muito além. Quantas coisas nos limitam e a gente nem sabe, nem percebe, nem sonha. Então eu acho maravilhoso e recomendo aí para todo mundo que deseja mais leveza, sabe, mais expansão, mais vida, que conheça, que pratique, que receba, tá? Mesmo que você ache que você está simplesmente maravilhosa, será que tá tão esplêndida assim? Puxa vida, quanta coisa, né? Eu falo que puxa vida, eu tô nessa vida que desde que eu iniciei essa jornada do autoconhecimento e essa jornada da expansão da consciência, limpando. E quanto mais limitações eu limpo, mais aparecem para eu limpar. E aí, olha só, entendeu? Quanto mais tem ainda. Então é isso, né? Nesse episódio, né, eu me permiti, então, uma experiência que eu nem sabia, que eu nunca tinha me dado por uma questão de autojulgamento, de condicionamento, de programação, de implante, etc. Não precisei, nem sei o que foi exatamente. O importante é que dissolveu. E tem uma coisa interessante, né? Do jeito que eu falo, parece que só tinha 3 pessoas nesse clube. Não, ele estava lotado. Cheio de pessoas, de familiares, se divertindo, mãe, pai, adolescente, criança, idosos, gordos, magros, peludos, sem pelos, entende? Mas eu não vi nada de ninguém. Eu não vi nenhuma celulite, nenhuma estria, nenhuma gordura localizada. Eu não vi nenhum cabelo bagunçado. Eu não vi nada. O que eu quero dizer é, eu me senti livre porque eu não estava julgando. Eu não estava julgando as pessoas. Eu não estava me comparando com elas. Eu estava simplesmente, ali na essência do que eu sou. Então, isso é maravilhoso. Eu gosto muito dessa história. Eu tenho outras e todo dia aparece uma história nova. Mas como seria, então, sabe, de repente você limpar condicionamentos, implantes, crenças e entrar nessa frequência do simplesmente ser? Eu recomendo. Bom, então essa é a história. Em Access a gente fala muito sobre estar na pergunta, que é tirar o teu ego, a tua mente toda condicionada de cena e abrir um espaço para que você possa então acessar, né, uma outra frequência. Por isso que o nome é acesso à consciência.
Então é isso. Então tem hoje compartilhado com vocês, mais uma vez, a ferramenta, que é ficar na pergunta. E, sem querer, eu acabei falando de uma outra ferramenta do Access Consciousness, que é o não julgamento. Eu não vou poder explicar isso aqui agora, mas eu tenho toda uma trajetória, né, para a gente ir trabalhando a compreensão não cognitiva, mas frequencial de tudo isso que eu estou dizendo, que é na minha classe de barras de Access, toda semana, lá no Espaço Adri Alves, que fica do lado do Shopping Metrô Santa Cruz, tem classe de barras, e tem outras classes também, tá bom? Para quem quiser aí sair do auto-julgamento e sair de todas essas limitações aí que você nem sabe que existem, tá bom? Bom, é isso. Também hoje eu vou falar aqui, ó, de um negócio que eu amo, que eu adoro, que eu uso um monte, que são os cristais de Oz. Cristais de Oz. OZ no final. Conheci cristais de Oz numa classe de barras, né? O fundador, criador, a pessoa que canalizou, né? Se chama Oswaldo Coimbra Júnior, é um lindo, se tornou um amigo, uma pessoa muito querida. Então, ele criou uma linha de produtos, né, que ele já vem trabalhando há uns 20 anos. O Oswaldo, inicialmente, trabalhou como médico. De uns anos para cá, ele entregou o CRM dele para se entregar de vez, né, no trabalho com as terapias energéticas. Então, se você quiser conhecer mais Cristais de Oz, entra lá no site cristalsdeoz.com.br. Tem vários produtos, uma linha que se chama Toque de Luz, muito legal. Tem um que eu adoro, que se chama Proteção Máxima, que eu uso sempre. Tem outro que se chama Limpeza de Padrões. Enfim, tem vários lá, né? Funcionam como floral, né? São feitos em água, energia e cristais. Não é micropartícula de cristal, tá? Mas o cristal funciona como uma parabólica e uma antena para trazer para a água essa energia que vem do astral e além. Então, quem quiser conhecer, eu recomendo no site cristalsdeoz.com.br. Pode fazer o seu pedido lá, sua compra e digitar Adri Alves, que tem desconto, tá bom? É isso, eu recomendo muito, também tenho usado, tá bom? E recomendado em todos os lugares. Bom, então nessa próxima semana tem aula de barra sábado comigo, domingo com Paulo Castilho e na segunda comigo de novo. Então quem está aí tentando de fazer uma classe de barras está super convidado, é só chegar. Você pode também falar no WhatsApp com a Priscila, se inscrever através do 977889225 ou 970390865. Então, se você é coach, psicólogo, terapeuta, médico, empresário, dona de casa, um jovem curioso, enfim, crianças e adolescentes até 15 anos e 9 meses, aliás, e 11 meses não pagam, acompanhadas de um adulto pagante. Jovens de 16, né, 17 até 18 anos pagam meia, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui, porque o meu horário está encerrando. E fica na pergunta, o que mais é possível que você ainda não percebeu? Tá bom? Um beijão e até mais.